Em 1949, o Carl Jung ele publicou um ensaio, sobre um fenômeno que ele havia observado repetidamente ao longo de sua prática clínica e que não conseguia explicar dentro dos modelos psicológicos convencionais. Ele chamou esse fenômeno de sincronicidade e o definiu como a coincidência significativa de dois ou mais eventos que não têm relação casual entre si, mas que o observador experiencia como profundamente conectados. E o exemplo clássico, que descreve esse fenômeno de sincronicidade, foi contado pelo Jung, ele fala que em um momento ele estava lá no consultório com uma paciente e essa paciente ela estava descrevendo um sonho que ela teve com um escaravelho dourado. E no exato momento que ela estava descrevendo esse sonho, ele escutou um batido na janela lá do consultório. E quando ele abriu, tinha lá na porta um escaravelho. Então, o sonho da paciente, o objeto que ela estava descrevendo, ele apareceu ali fisicamente na janela do consultório dele. Jung afirmou que não era sobrenatural, mas ele afirmou que era um fenômeno real que os modelos casuais lineares não descreveriam adequadamente e que exigia um princípio de conexão diferente da casualidade convencional. E aí, anos depois, a física quântica, então, ofereceu um nome para esse princípio. Meu nome é Nathalie, eu sou doutora em Ciências da Vida e o que me fez levar a sincronicidade a sério, como uma cientista que eu sou, foi perceber que os mesmos dados que a física quântica produziu sobre não localidade e sobre a interação entre o observador e o campo criam uma moldura dentro da qual a sincronicidade deixa de ser um fenômeno místico e passa a ser um fenômeno plausível. Não completamente explicado, mas plausível. E essa distinção importa muito para quem, como eu, não aceita crença sem mecanismo. Bom, o princípio hermético da correspondência afirma que há uma correspondência, uma relação entre o que está dentro e o que está fora. Que o que está fora está se espelhando naquilo que está dentro. Isso foi apresentado muito ao longo do canal e como um princípio que a epigenética e a neurociência confirmam em termos de como o estado interno molda a percepção e o comportamento. Mas as sincronicidades apontam para algo além disso, para uma correspondência que não passa apenas pelos filtros perceptivos, mas que parece ocorrer no campo antes de qualquer processamento psicológico. Bom, o princípio da não localidade quântica, que eu já discuti aqui, já expliquei para vocês, que quando há um entrelaçamento entre duas partículas físicas, elas podem, mesmo que essas partículas elas sejam separadas, elas podem interagir e modificar o comportamento da outra. É um modelo possível para explicar essa questão da sincronicidade, O campo quântico ele é não local. Então, se o campo quântico ele é não local, e se a consciência ela interage com o campo, de formas, como os experimentos lá do Peer Lab documentou, que eu já tratei aqui também nos vídeos anteriores do canal. Então, eventos que compartilham uma informação de campo, por assim dizer, eles podem co-ocorrer de formas que parecem impossíveis dentro de um modelo puramente linear de causalidade. Isso não é uma explicação completa, Não existe ainda uma teoria unificada da sincronicidade que satisfaça completamente o rigor científico. Mas o que a física quântica fez foi tornar a sincronicidade um fenômeno plausível dentro de uma moldura científica, Não mais necessariamente sobrenatural, mas potencialmente natural em um sentido que nossa física ainda está mapeando. Mas assim, o que me interessa mais, do que a explicação, do mecanismo, como a sincronicidade funciona, mas é a função que ela tem no processo de cocriação da sua realidade. Quando o seu estado interno ele muda, quando você genuinamente alinha a frequência com o resultado que você quer criar, o campo ele começa a organizar experiências, pessoas, encontros, situações, eventos, tudo em correspondência com essa frequência.
E as sincronicidades, elas são frequentemente os primeiros sinais visíveis desse processo de reorganização. Então, não como uma prova de que vai funcionar, mas como um feedback de que o campo está respondendo, né, de que o sinal está sendo inserido e está produzindo ressonâncias no campo que estão começando a se materializar como experiências. Assim, coisas como uma pessoa que você precisava conhecer, ela aparece de repente, sabe? Um livro que você precisava muito, do que tinha ali uma informação que você estava buscando, ela aparece, né? Uma oportunidade que você estava procurando, mas que de repente assim aparece na sua frente, entendeu? Então, tudo vai sendo colocado na sua frente de forma muito surpreendente. Esses eventos, eles têm a qualidade específica da sincronicidade, ou seja, eles correspondem com a precisão ao que você estava intencionando e eles chegam por caminhos, né, que você nem planejou e também nem poderia ter planejado. Existe um risco real na prática de identificar sincronicidade e eu preciso ser muito honesta sobre isso. A mente, né, quando ela está buscando uma confirmação de que o processo ele está funcionando, ela pode facilmente projetar significado em eventos aleatórios. Então, por exemplo, ela pode construir narrativas, né, de confirmação que distorcem a percepção em vez de calibrá-la. E aí você precisa então ter o discernimento, né, para poder saber quando isso é realmente uma sincronicidade, né? A sincronicidade genuína, ela tem uma assinatura que vai além do conteúdo do evento, né? Ela produz uma qualidade de reconhecimento, né? Não é uma surpresa excitada, não é urgência, mas é um assentamento, como algo que faz sentido de forma que a mente analítica não consegue completamente articular, mas que o sistema inteiro reconhece de imediato. É a mesma qualidade da intuição genuína, né, que eu discuti numa aula anterior, quando eu falei sobre o segundo cérebro, né? Existe uma expansão calma em vez de uma urgência excitada. É uma certeza, né, em vez de um entusiasmo ansioso. A prática de reconhecer sincronicidades com discernimento, né, sem ignorar os sinais do campo e nem projetar significado em tudo, é uma habilidade que se refina com o tempo e com o desenvolvimento progressivo da capacidade de ler o estado interno com honestidade. Não é um dom, mas é uma calibração que você pode fazer. Existe algo que eu observo, né, de forma consistente, como um padrão recorrente e que merece atenção. A frequência de sincronicidades, ela aumenta quando o estado interno ele está em coerência e em alinhamento. E não é porque o universo ele favorece, né, pessoas em estados de expansão como uma recompensa moral. Não é isso. Mas é por duas razões que fazem muito sentido, né, dentro da moldura que construímos, né, ao longo aqui desse canal. Que a primeira o estado de coerência, ele modifica a nossa percepção, né, de forma que sincronicidades, né, que sempre existiram, elas começam a ser reconhecidas, né? O ruído interno que normalmente encobre essas sincronicidades, ele diminui e aí o sinal ele se torna audível. E a segunda se a hipótese de que a consciência interage com o campo, né, se essa hipótese ela se confirmar, né, e os dados ali do Peer Lab sugerem que isso é verdade, um estado consciente ele insere um sinal mais claro no campo e produz ressonâncias mais perceptíveis como experiências. As duas razões juntas, elas criam um efeito que se reforça. Mais coerência, mais reconhecimento de sincronicidades e mais feedback de que o processo está em movimento. Mais capacidade de sustentar o estado de coerência. Sincronicidade não é fenômeno raro e misterioso reservado somente para algumas pessoas, mas é o campo em conversa constante com o observador.
Uma conversa que a maioria das pessoas não percebe porque o ruído do estado interno é mais alto para ouvir esses sinais. Quando o ruído interno ele diminui, a conversa se torna audível. E quando você aprende a responder a ela com discernimento, a navegação muda completamente. O Jung ele identificou a sincronicidade como um fenômeno real que exigia um princípio de conexão diferente da causalidade linear. A física quântica, ela ofereceu a não localidade como uma forma de explicar essa sincronicidade. A experiência consistente em cocriação sugere que as sincronicidades são o campo respondendo ao estado do observador de formas que chegam antes, que a materialização completa seja visível. Aprender a reconhecê-las com discernimento, sem projeção ansiosa, com a qualidade de atenção que distingue o sinal do ruído, é aprender a ler o feedback do campo, é desenvolver uma forma de navegação que vai além do planejamento linear. E essa navegação, que é aprender a ler o campo, a calibrar o estado, a sustentar a frequência com consistência suficiente para que as sincronicidades se tornem parte do processo e não exceções admiráveis, é exatamente o que trabalhamos de forma estruturada no meu protocolo de soberania. Se você sente que está pronto para ir além do conteúdo e construir uma prática que sustenta esse nível de cocriação de forma permanente, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o formulário de aplicação para o meu protocolo de soberania. O processo é seletivo e as vagas são limitadas. Mas se você chegou até aqui, você provavelmente já sabe se é para você. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.